No vídeo de hoje eu quero falar sobre depressão. O que é uma depressão? Por que nós estamos vivendo uma epidemia de depressão e o que está por trás da depressão? De uma forma fisiológica e psicológica. Qual é o trauma que leva a essa depressão? Entendendo que a depressão é uma hostilidade sobre si mesmo. Quando você está deprimido, você está contra você. E o que nos leva a ficar contra nós? O que nos leva a nos depreciar tanto assim? O que nos leva a perder o amor por nós? Então, se você conhece alguém que sofre de depressão ou é depressivo, compartilhe esse vídeo. E se você ainda não se inscreveu nesse canal e gosta desses assuntos, aproveita para se inscrever. Vou ficar muito honrada com você aqui na minha comunidade. Então vamos ao tema. Primeiramente vou me apresentar de uma forma rápida. Eu me chamo Maria Kleinig, sou gaúcha, mas atualmente moro no litoral paulista. Sou formada em filosofia, especializada em psicanálise, psicotrauma, PNL, analista corporal, sempre buscando respostas para as dores da nossa alma e como que as dores da nossa alma influenciam no nosso corpo, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Muito bem, vamos ao tema. A depressão é um resultado de experiências vividas, de perdas, fracassos, privações, decepções, desde a vida intrauterina até. Então, de acordo com aquilo que nós vivenciamos, desde a concepção e até aqui, a soma dessas experiências é que vão trazer a possibilidade de depressão. É comum pessoas com depressão acharem que não são compreendidas. E por que elas acham que são incompreendidas? Porque elas têm o hábito, vamos dizer, de reclamar de si mesmas e da vida. Por melhor que seja essa vida, elas não conseguem olhar com beleza essa vida. Porque elas trazem uma experiência negativa dessa experiência de vida. E por elas terem sempre essa percepção de que vai incomodar os outros com seus problemas, elas acreditam que elas são um estorvo, elas incomodam as outras pessoas. E elas ouvem muito isso. Você tem que reagir, você tem que olhar isso, você tem que olhar aquilo, você tem que olhar aquele outro. E é interessante que quando alguém vem com um problema e você automaticamente, reativamente, já começa a dar a ela uma solução, você não está escutando essa pessoa. O processo de escuta, o aprendizado de escuta, não é uma coisa que todo mundo tem essa habilidade. Aprender a escutar, aprender o que o outro, muitas vezes só precisa falar. E isso já vai trazer uma autoaceitação, uma melhor autoestima. Só com terapeutas especializados, terapeutas bom ouvintes, e você vai ter essa qualidade de ser ouvida. E o que acontece aí? Quando você tem essa experiência que a sua mãe e o seu pai não deram ouvidos para você, na escola não deram ouvidos às tuas queixas, no trabalho ninguém dá ouvidos às tuas queixas, e você sempre se sente não ouvida, não validada, nada do que você pensa, nada do que você faz é bom o suficiente. Então é como se eu não sou boa em nada, se nada é bom o suficiente, para quê? Para que viver? Para que a vida? Para que tudo? As pessoas dizem para mim olhar para isso, mas para que eu vou olhar para isso se ninguém está olhando comigo? E essas pessoas
sofrem um abandono, uma rejeição muito grande, uma incapacidade de se verem de uma forma positiva. Tem um autor, Aaron Beck, em 1960, isso faz 63 anos, ele criou uma terapia que se chama terapia cognitiva, hoje é conhecida como a TCC, né, terapia cognitiva comportamental. Na época, ele desenvolveu essa TCC com o objetivo de tratar justamente as depressões. Porque ele constatou o seguinte, existe um padrão, né, dentro das pessoas com depressão, esse padrão é muito levado a um pensamento rápido disfuncional. Acontece alguma mudança na vida, o primeiro pensamento que surge rapidinho é um pensamento negativo. Não sei se vai dar certo. Sabe, o primeiro estresse que vem é algo negativo. Quando a gente no tratamento olha para esse olhar negativo, para esse pensamento rápido e toma consciência de como que eu penso, como que eu reajo, eu vou começar a perceber esse olhar de como que eu funciono, como a gente se olha, como a gente funciona, esse olhar predominantemente negativo, e acolher esse olhar negativo, integrá-lo, porque quando a gente acolhe e integra, com certeza, a gente integra a dor que o promoveu, a dor, o mecanismo de defesa que o gerou. Olhar para isso, você começa a respirar com mais profundidade, percebendo que tudo bem, a experiência que você está vivendo hoje é um pouco diferente daquilo que você viveu. Então, quando a gente olha para esse pensamento rápido que move essa negatividade, porque assim, o depressivo, não necessariamente o deprimido, tá? Existe o deprimido, existe aquela pessoa com característica depressiva, que se a gente não olhar para o depressivo, ele vai chegar numa depressão profunda. Tem pessoas que já têm uma característica mais deprimida. Então, olhar para essa característica mais deprimida é fundamental para entender o que se passa aqui dentro. Acontece. Quando a gente trata de pessoas com depressão, o que se vê é um grande medo. Um medo de não dar conta, de sair, de fazer. É um medo de não dar certo. São pessoas, muitas vezes, que para elas tudo é mais difícil. E existe uma incompreensão social, porque existe um marketing que todo mundo tem que chegar a tal velocidade, com tal potência, com tal diplomacia, com tal vivacidade, com tantos anos você tem que ter feito isso, conquistado aquilo, aquele outro, senão você é um perdedor. Se você não está fazendo isso, você também é um fraco. É o que a gente escuta nas mídias, sabe? A sensação que passa é que se você não estiver dentro daquela norma, daquele padrão encaixotadinho, que é uma grande mentira, você está fora, você é rejeitado, você é excluído. Eu quero te fazer um convite aqui. Vamos criar um novo mundo, onde todos os excluídos possam se sentir incluídos, todos os diferentes podem ser incluídos. É interessante que a gente faz campanha, vê campanha sobre racismo, sobre pedofilia, sobre todos os tipos de preconceitos. Nós assistimos tudo isso. Mas falar do problema não resolve. Nós temos que incluir o problema no nosso cotidiano. E como que a gente faz isso? Nos incluindo, nos permitindo ser
como nós somos, mas para a gente se permitir ser como nós somos, não é brigando, não é lutando, é simplesmente nos aceitando como somos e seguindo em silêncio, mas mostrando que nós somos o que somos. E tudo bem ser assim. Tudo bem não ser perfeita, tudo bem não dar conta, tudo bem você ter mais dificuldade. Hoje existe uma pandemia de depressão, uma pandemia de autista, uma pandemia de TDAH. Lado bom, lado ruim. Lado crítico, né? Todo mundo com um rótulo. O lado sábio, né? Eu sempre gosto de usar o nosso sábio interior, aquele que vê as coisas com sabedoria. O lado bom de tudo isso é poder ver os diferentes e ainda assim, tudo bem ser diferente. Ainda assim, eu não preciso ser igual a ninguém. Então, se você tem uma característica mais deprimida, você não precisa gritar ao mundo e nem abusar da tua depressão. Vamos acolher. Que tristeza é essa? Que medo é esse? Que falta de motivação é essa? Lembrando de um detalhe muito importante, tá? Hoje, a ciência médica já comprovou que muitos e assim, 90% dos casos de depressão é falta de uma suplementação adequada, porque a nossa alimentação está péssima. E o suplemento que hoje se grita que todo mundo precisa suplementar é a vitamina B12. Se você não tem informação sobre isso, procure informação sobre isso, fale com o seu médico sobre isso. É muito importante. Muitas vezes, essa falta de ânimo, esse pensamento negativo, ele na verdade é apenas o resultado do teu corpo, que não está tendo vitaminas, não está tendo nutrientes, não está tendo combustível necessário para ele produzir uma melhor autoestima, uma boa motivação, uma boa vontade de viver. O corpo está pedindo isso. Então eu recomendo, vai no médico, olha o teu sistema de vitaminas. Os médicos comuns não pedem vitamina D nem vitamina B12. Peça, eu quero saber como é que está a minha B12, eu quero saber como é que está a minha vitamina D. Sabe, eu quero saber por que eu estou tão desanimada, por que eu acho que está tudo ruim. Olha para isso, olha para a tua alimentação. Tem saída, tem alegria. O mundo é um grande parque de diversão. Nós só precisamos descobrir qual é os nossos brinquedos preferidos. Espero que tenha gostado do tema. Te vejo no próximo vídeo.